Graça e paz, bom dia ou boa tarde, você que me escuta, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Meu nome é pastor Leandro Neves, aqui da Igreja Abundante Vida Americana. E hoje, mais uma vez, nós estamos passando aqui para liberar o resumo da nossa aula de ontem, do nosso curso de maturidade, que acontece aqui em Americana, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite. E nós estamos ministrando a quinta matéria do nosso curso. Nós estamos falando sobre as duas alianças, nós estamos falando sobre a nova aliança. Passamos uma primeira aula maravilhosa, sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus, e hoje nós estamos aqui para ministrar à sua vida o resumo, um pouquinho só, da porção que nós recebemos ontem no nosso curso de maturidade. Você que é aluno do nosso curso, você tem aí acesso a esse material no seu Telegram. Nós falamos um pouquinho sobre as cláusulas da nova aliança, página 102 da nossa apostila do curso de maturidade, e nós falamos um pouquinho sobre o princípio do representante. Nós falamos sobre Deus na sua expressão, ao mundo, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Nós vemos que Deus usou sempre alguém para fazer a sua representatividade. Nós vemos desde o Antigo Testamento, nós vemos a ação de Deus através dos patriarcas, nós vemos a ação de Deus até mesmo no início de tudo em Gênesis, onde agora Ele coloca alguém para representá-lo no Éden. E ali então, por motivo que o pecado agora, ele toma posse, se alastra na vida ali desse representante, perdendo do qual o governo que Deus tem lhe dado, Deus agora vai usar novos representantes, vindo tanto dos patriarcas, depois nós vemos os profetas, os juízes, os reis, e Deus usando todos para representá-lo, para que pudesse encontrar um homem, e esse homem fosse de uma certa forma redimido dos seus pecados. Nós estamos ministrando sobre a nova aliança essa que é constituída na pessoa de Jesus Cristo. Nós falamos um pouquinho ontem sobre a base da redenção. A base da redenção sempre será a justiça. Deus hoje ele não tem alternativa a não ser perdoar aquele que pelo qual aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por intermédio de Jesus Cristo, hoje, eu e você, nós temos acesso ao perdão de Deus. Perdão esse no qual nós merecemos somente pela causa do nosso Senhor Jesus. É através dele, por ele, que nós hoje encontramos no estado de perdoados segundo a visão de Deus. Então, nós entendemos que a misericórdia de Deus, ela sempre irá alcançar o homem. Mas é muito importante que nós tenhamos consciência que toda misericórdia em Deus é uma misericórdia justa. Deus sempre poderá usar de misericórdia, mas Deus, ele usará como base a justiça. Justiça essa que foi dada, outorgada, liberada por Ele mesmo. Por isso que nós entendemos que a única forma do homem ser redimido, resgatado do estado de morte espiritual, é através da substituição. Substituição essa por quê? Porque a palavra do Senhor diz, o mesmo Deus liberou dizendo que o salário do pecado é a morte, e todos aqueles que experimentaram do pecado estão hoje mortos para Deus. A carta aos Romanos, o apóstolo Paulo deixa bem claro, todos pecaram e eles estão destituídos, separados da glória de Deus. Então agora é necessário que Deus possa oferecer um meio para que o homem pudesse ser resgatado. Por isso que nós cremos que toda obra redentora, todo plano de salvação ao homem, ele não é mediante as nossas obras. Nada possamos fazer para que nós possamos obter a salvação. Motivo este porque nós estamos mortos para Deus espiritualmente. E como pode Deus, sendo espírito, um homem com espírito morto, caído,
adorar a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, ele diz que não há um justo sequer, todos se extraviaram e não há ninguém que busque a Deus. Então, por esse motivo, nós fundamentamos a nossa fé totalmente no fundamento da graça. Nós somos salvos não por aquilo que merecemos, nós não somos salvos por aquilo que nós praticamos ou fazemos, somos salvos porque a graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nós hoje somos justificados pelo seu sangue, tendo assim acesso à morada celestial e à vida plena com Deus. Por isso é muito importante entender, a base da redenção sempre será a justiça de Deus. Como o homem estava morto, era necessário a substituição, alguém que morresse em seu lugar. Por muitas vezes, eu e você, nós já ouvimos, eu quero ser bem enfático na minha fala, muitas vezes nós ouvimos falar que nós somos inocentes perante Deus. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido dentro desse campo do conhecimento, do ensino e do aprendizado através da revelação de Deus, que todos os delitos que nós cometemos, todos os crimes espirituais, todas as mazelas no qual nós carregamos, nós somos culpados, porque nós, tanto de um pecado incondicional, pecado esse que pode ser vindo sim por hereditariedade, podemos carregar sim pecados geracionais, mas também nós temos responsabilidades, que são pecados de responsabilidade, pecado esse que eu e você cometemos. Muito importante entender que todos eles, nós pecamos na ignorância do amor de Deus, mas na consciência do seu resultado em si. E todas as vezes que nós cometemos um delito com Deus, quando nós cometemos um pecado, nós somos culpados dele. Sabe, eu começo a ilustrar um pouquinho isso, para trazer um entendimento, uma reflexão mais clara para eu e você, que quando nós pecamos, agora, nós precisamos ser julgados pelo nosso crime. Julgamento esse que nós somos levados ao justo juiz. A base sempre será, lembre-se disso, a base será sempre a justiça. O juiz, ele não pode usar de sentimento, por mais que ele tenha este sentimento, ele jamais poderá utilizar do sentimento, porque assim ele seria contrário contra a própria lei, ou seja, seria contrário a ele mesmo. Agora nós precisamos ser julgados nesse julgamento. Só que de repente, pela porta da frente, entra alguém e diz ao juiz, aborda o juiz dizendo: este homem, ele realmente cometeu todos os delitos. O crime no qual ele está sendo julgado é realmente digno de condenação. Mas eu quero dizer algo para o senhor juiz. Eu hoje estou substituindo este homem. Eu vou pagar o preço pelos crimes que ele cometeu. E o juiz agora, na ação da condenação, ele também leva a submissão e também o absolvimento dessa pessoa. O que eu estou dizendo para você é que nesse tribunal onde nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz que o pecado nos separou de Deus porque nós cometemos crimes, e esses crimes são pecados, delitos que nós cometemos contra a santidade de Deus. Mas de repente, pela porta da frente, entra Jesus, e ele diz para Deus que realmente nós pecamos, mas Ele agora quer tomar a responsabilidade de ser condenado em nosso lugar. O juiz aceita, e nós somos absolvidos pelo nosso crime. Mas é uma coisa muito importante que eu e você entenda, porque se nós entendermos isso que eu vou falar agora, nós iremos sempre conhecer a Deus e o seu favor. Lembre-se, nós somos culpados de tudo que nós cometemos. Os pecados no qual nós cometemos, pecamos consciente, muitas vezes gostamos do que fazemos contra a santidade de Deus, que é o pecado de iniquidade, pecado de concupiscências, e nós sabemos os resultados que isso pode trazer, mas muitas vezes nós ignoramos isso. Então nós sabemos que nós ferimos a santidade de Deus, e nós éramos dignos de sermos condenados, mas Jesus,
sem cometer crime algum. Ele agora entra em cena e toma sobre si todas as nossas culpas, os nossos delitos. Ele toma sobre si no madeiro. E a Bíblia diz que perante aos olhos de Deus agora eu sou absolvido da culpa. Perante aos olhos de Deus, no qual enxerga sobre mim o sangue de Cristo, sangue esse que me faz inocente segundo aos olhos de Deus. Quando Deus enxerga eu e você, Deus vê um homem e uma mulher absolvido e inocentado de toda culpa. Isso é muito importante. Deus não imputa culpa em vós. Nós vamos ver isso depois à frente em Gálatas. Os vossos pecados foram perdoados. Já não há mais condenação sobre nós. Não existe culpa sobre nós. Isso segundo aos olhos de Deus. Mas uma coisa que você e eu precisamos ter consciência, que na nossa consciência nós não somos tão inocentes como nós pensamos. Não somos tão dignos dessa salvação como nós pensamos que somos. A única forma, ei Espírito Santo, a única forma que nós temos acesso é pelo sangue do Cordeiro que tomou sobre si o nosso lugar, nos dando agora livre acesso à casa do Pai, livre acesso à comunhão de Deus. Então lembre-se, a base de Deus é a justiça. Justiça essa que nos torna justos e justificados perante Deus. Não é por obras, nem por méritos, mas sim pela fé. Fé esta em Cristo Jesus, que nos absolveu do pecado, de toda condenação, de toda injustiça. Continuando na página 104, fala sobre as cláusulas da nova aliança, no qual nós já falamos, baseado em Hebreus 8, que diz que Deus, Ele imprimirá em nosso coração, imprimirá na nossa mente as suas leis. Isso porque no Antigo Testamento você via os judeus como prática religiosa usar uma caixinha, você vai ver isso lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 8, chamado tefilim, onde continha as leis. Leis essas que eram expressas na testa, simbolizando a consciência dos mandamentos, a obediência a Deus. Só que muitas vezes isso era apenas uma prática, um ritual, para que pudesse cumprir, na verdade, um rito religioso. E Deus, na nova aliança, Ele diz: não, você não vai precisar mais carregar na sua testa, expressando para alguém uma prática ritualista. Mas lá em Hebreus capítulo 8, ele diz que ele vai imprimir em nossa mente as suas leis. Mente fala de consciência, mente fala de você ter compreensão ao favor, aos parâmetros, a cultura do reino, a forma de se expressar, se pôr, tanto no cunho espiritual, social e moral. Nós precisamos hoje sim estarmos alinhados com Deus, precisamos sim nos deleitarmos a palavra de Deus, porque é nos deleitando a palavra de Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus, é através delas que nós podemos sermos condicionados em espírito a entender e obtermos a revelação do Pai. E ele diz ainda mais: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é muito importante, porque nós vemos no Antigo Testamento a dualidade, a forma de cochear os pensamentos e a forma que era banalizada a adoração muitas vezes, transferindo o amor de um Deus genuíno para outros deuses. Deus disse que quando nós entendemos, Espírito Santo, quando nós entendemos quem é a pessoa de Jesus, a nossa vida, nós teremos no nosso coração um Deus exclusivo, um Deus que merece a nossa adoração, um único Deus, e nós seremos o seu povo esse
que existe uma cultura, povo esse que tem parâmetros de devoção e adoração, povo esse que não se banalize, não se vende por uma religião ou pelo estado de situação emocional. O nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Nós não negligenciaremos mais a nossa adoração, não dividiremos mais o princípio da primazia do nosso coração a outros deuses. Ele diz não, se nós entendermos pela fé o favor que Deus nos ofereceu através da pessoa de Jesus Cristo, nós teremos apenas um Deus para agradecer e nós seremos separados como teu povo. Então em Hebreus 8 ele diz que a nova aliança ela tem o poder de imprimir em nossa mente a sua lei, nos separar para termos um único Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, e nós seremos povo exclusivo dele. Isso é muito importante. Você não é qualquer um. Minha irmã, meu irmão que me ouve hoje, você não é qualquer um. Você é um povo exclusivo de Deus. Você é a nação eleita, um povo escolhido por Deus. E olha o que ele continua dizendo: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo conhece ao Senhor. Sabe por quê? Porque através de Jesus nós ganhamos um Deus residente, um Deus que reside dentro de mim e de você, no qual ele deixa bem claro que está dentro de nós. É um Deus que é muito maior do que o mundo. É um Deus que você tem livre acesso. Tudo que você precisa aprender, tudo aquilo que você precisa saber, para que você tenha uma vida segundo os padrões bíblicos, as respostas estão dentro de você. É o Espírito Santo que tem a capacidade de te revelar algo que está no oculto. A única coisa que nós precisamos fazer é estabelecermos o nosso ambiente de devoção, no qual nos vai liberar adoração a Deus, e nesse princípio de devoção e adoração nós receberemos da manifestação de Deus, manifestação essa que é genuína, manifestação essa que é ímpar, é uma manifestação que você jamais vai esquecer. Tudo que você e eu precisa, Deus, Ele é capaz de revelar dentro de nós. Então busque ao Senhor, busque a Jesus, e Ele vai liberar sobre você isso. Então Ele diz que na nossa mente Ele imprimirá as leis, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, e jamais, ninguém jamais precisará dizer a nós, conhece o Senhor, porque você tem livre acesso. O mesmo véu que Deus pediu para que Moisés criasse, com 19 metros de altura, 9 metros de comprimento, com 10 centímetros de espessura, o mesmo Deus rasgou o véu de alto a baixo, dando a mim e a você, aleluia, o livre acesso agora. Acesso esse que não precisa de intermediação, como assim na velha aliança. Ninguém precisa intermediar. Você agora tem o acesso a Deus. Não estou menosprezando aqui, não estou dizendo que você não precisa hoje de ter uma liderança espiritual na tua vida, mas estou dizendo que é importante que você hoje possa ter a consciência que você hoje é capaz como filho, de você ter acesso ao Pai, de você buscar a Deus e Deus responder o teu coração. Nós como pastores, como direcionadores da palavra de Deus, homens que nós chamamos os homens dos livros, ou do livro, perdão, nós temos uma responsabilidade no reino e junto ao Senhor, para trazer clareza, para orientar a sua amada igreja, para viver e continuar vivendo segundo os padrões de Deus, segundo aquilo que está escrito. Isso é muito importante. Mas você, meu irmão e minha irmã, você tem acesso. Você tem acesso a Deus. Deus é acessível a você. Você não precisa de rituais. Você não precisa fazer nada. Você não precisa carregar amuletos. Você não precisa de estratégia. Você não precisa de passos. Você precisa ser reverente a Deus. Você precisa reverenciar a Deus. Você precisa ser devoto a Deus.
Isso é muito importante. Tenha um coração rendido a Deus. E Deus ele se impulsiona. Deus na verdade ele se manifesta quando ele encontra um coração rendido a Ele. Então isso é importante. Através de Jesus da nova aliança, Ele imprime em nossa mente as suas leis, nos separa para ser o povo dele. Temos exclusividade e livre acesso, que Ele é o nosso Deus. E a Bíblia diz que ninguém jamais precisará nos ensinar, que Ele está dentro de nós, está conosco, esse Espírito Santo. E do último ponto que eu acho fantástico, Ele diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que texto fantástico. Ele diz que jamais Ele se lembrará de nós. Sabe, isso é muito importante. Hoje o diabo ele quer trazer sobre ti culpa, condenação. Ele quer trazer você, na verdade, uma consciência de indignidade. E eu quero dizer para você, de uma delas ele tem uma verdade. Nós não somos dignos, mas nós não precisamos da nossa dignidade para chegar a Deus. Nós precisamos é do sangue de Jesus. Nós precisamos é da graça de Deus. É isso que nós precisamos. E continuando, nós estamos falando sobre o confronto das duas alianças. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, desde lá no capítulo 3, ele fala algo importante. Ele diz que primeiro a velha aliança era uma promissória de dívida, mas agora na nova aliança ela traz paz. Sabe, a Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 3, no verso 6, ele diz: o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui o texto, o apóstolo Paulo, ele coloca a palavra a letra. A letra quer dizer a lei. Nós temos que ter o entendimento que a lei, a partir do momento, isso você encontra a carta ao apóstolo Paulo, tanto aos Coríntios, você vê a carta aos Romanos, você vê até aos Gálatas, dizendo que a lei, ela foi importante para direcionar ao povo. A lei, ela é importante para trazer sobre nós uma consciência que nós não conseguimos, através dela, nos achegarmos a Deus através da lei. A lei, ela não nos salva. Ela tem um cunho de nos levar até o campo da salvação, mas ela não tem por si só, o poderio da salvação. Mas agora outro ponto muito importante: a lei nos condena à morte. Porque quando nós nos deparamos com a lei e nós vemos que nós não somos capazes de sermos salvos através dela, nós temos um estado de condenação. Então o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo? A letra mata. O que ele está dizendo? A lei, quando você se depara com ela, você tem um sentimento de incapacidade. Esse sentimento de incapacidade, de impotência, vem sobre você e você automaticamente se sente num estado de condenação, no qual você entende que você não consegue, através da lei, ser salvo. Isso é velha aliança. Mas ele diz: mas através do Espírito nós somos agora ministros da nova aliança. O que é ministros? Aquele que ministra, aquele que expressa, aquele que tem, na verdade, um posicionamento de levar a palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra de nova aliança. Nova aliança é a aliança fundamentada na pessoa de Jesus. Aliança essa que é fundamentada inteiramente na graça de Deus. E isso é muito importante. Sabe, existe um texto, e eu quero que você abra comigo em Gálatas. Eu vou abrir aqui também no meu, tá? Você que está no Telegram, você vai ter acesso depois aos nossos slides, para que você possa ter aí e acompanhar. No livro de Gálatas, no capítulo 1, eu gostaria que você abrisse, por favor. Gálatas, capítulo 1, de verso de número 6 a 10, tá? Gálatas 1, de versos 6 a 10, que diz: admiro-me, olha o apóstolo Paulo dizendo, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Estava falando dele mesmo. Ele está dizendo o seguinte: eu estou estranhando vocês, no qual receberam uma palavra de amor, uma palavra dessa poderosa, no qual vocês são salvos mediante a obra de Cristo. E vocês agora se deparam com alguns
dizeres e falares, ou algumas palavras que vocês estão ouvindo aí, vocês são condicionados ao pensamento contrário a este evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando aqueles que querem perverter o evangelho. Olha só, ele estava dizendo o quê? Isso é muito importante para que eu e você entenda. Hoje nós vivemos um mundo onde vários evangelhos estão sendo ministrados. Existem braços de evangelhos que estão sendo ministrados, mas o apóstolo Paulo, e eu creio piamente que ele diz, existe um evangelho a ser ministrado. É este evangelho que nós cremos, é o evangelho no qual é fundamentado na pessoa de Jesus Cristo. Evangelho este que, mesmo no cunho do Antigo Testamento, ele automaticamente sempre vai nos remeter a Cristo. Ele sempre vai apontar para Ele. E olha o que diz no capítulo 2, essa é a parte mais linda e que eu fico maravilhado quando eu vejo isso. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Sabe, o apóstolo Paulo, por ter muita convicção no Evangelho, e ele também entender que ele carregava algo que um dia ele seria cobrado por Cristo, porque Deus não cobra ninguém no qual não entrega a sua vida como compromisso pleno, genuíno e por inteiro. Paulo sabia que o que ele carregava era muito especial. Paulo sabia que aquilo que ele pregava era de poder de Deus, vinha do poder de Deus. E agora ele se depara com um irmão na fé, no qual agora está se misturando com algumas práticas mundanas. E olha o que o apóstolo Paulo diz, e eu enfrentei ele face a face. Ou seja, o apóstolo Paulo chamou ele para conversar, dizendo: o que está acontecendo, Pedro? Por que você está agindo desta forma? Sabe, nós precisamos entender que todo confronto que vem à nossa vida é para transformação. Deus não usará ninguém para nos confrontar se não é para que nós sejamos transformados por Ele. Aprenda isso. E continuando, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo que fizesse circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nesta hipocrisia. Existia crentes hipócritas naquela época também, de modo que até Barnabé se deixou levar. 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade, preste bem atenção a esse texto. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, aqui no verso 14, diz que ele percebe que eles não estavam andando segundo o parâmetro do Evangelho. E diz que agora Paulo expõe Pedro perto de todos. Sabe por que Paulo fez isso? Para que as pessoas entendessem que estava à volta de Pedro, que o Evangelho no qual ele estava pregando era um Evangelho que estava fora dos padrões de Deus. E Paulo agora o expõe para que mostre para outras pessoas que o verdadeiro Evangelho é aquele que anda de acordo com os parâmetros do Cristo vivo. E ele diz o que para o apóstolo Pedro? Como pode, Pedro, você sendo judeu, mas quer viver como gentio, como você pode obrigar os gentios a viverem como judeus? E isso, na verdade, é o que acontece às vezes. A gente quer pregar um evangelho transformador na vida das pessoas, a gente espera transformação na vida das pessoas, no qual ainda não conhecem a Cristo, mas nós somos uma expressão contrária do que nós falamos. Às vezes nós queremos que as pessoas se convertam e sejam verdadeiros cristãos, mas a pergunta para mim e para você é: será que nós estamos nos portando conforme o parâmetro do Evangelho, conforme está escrito? Isso a gente precisa ter consciência, porque nós somos a expressão legítima de Deus. No verso 15, nós judeus de nascimento, não gentios de pecadores. Sabemos que ninguém é justificado, preste bem atenção nesse verso, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos
em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ou seja, pela antiga aliança, pela velha aliança, ninguém pode ser salvo, ninguém pode ser justo. A justificação, a ação de se tornar justo perante Deus é mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo: se porém procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O que destruiu o povo e o seu transgressor. Pois, verso 19, por meio da lei, eu morri para a lei. O que ele está dizendo é isso, que quando eu vivo pela lei, a lei me traz condenação, porque eu não sou capaz de ser salvo através dela. Então, por não ser capaz, eu sou, na verdade, me colocado num estado de impotência, de morte. Eu não consigo ser salvo. Mas ele continua dizendo: olha só o que diz: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Verso 21, e eu encerro aqui. Não anulo a graça de Deus, preste bem atenção que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Sabe o que ele está dizendo? Se você ainda quiser viver para Cristo na nova aliança, mas ainda tendo padrões da velha aliança, padrões esses que nós olhamos para nós e nós condicionamos a nossa vida de salvação mediante o que nós podemos fazer, o que nós obedecemos à palavra. É através das minhas obras, é através de como eu me portar do que eu sou salvo. Não. A tua salvação, ela vem mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Andar em obediência, querido, andar segundo os padrões da lei, da palavra de Deus, da ordenança de Deus, é saúde de Deus para os filhos. Andar em obediência é uma saúde de Deus, é uma cultura do céu, é uma cultura de honra, mas não é por ela que eu sou salvo. A Bíblia disse, nós lemos agora no verso 16: Ele me amou, por isso Ele morreu por mim. Aprenda isso, você é salvo pela fé em Cristo Jesus, e não segundo as obras de Deus, as suas obras. Que Deus lhe abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Volto a repetir, segunda-feira, às 7h30, aqui, Abundante Vida em Americana, Rua Hungria 324, Santa Maria. Nós temos o curso de maturidade, onde é aberto, livre para todos, para que possa aprender o Evangelho segundo os padrões de Deus. Que Deus lhe abençoe, um beijo no seu coração, fique em paz.